Olá a todos, todas e todes. Eu sou Yara Faleiros Braga, sou terapeuta ocupacional e sou pós-doutoranda na Universidade do Chile, sob a supervisão do professor Dr. Rodolfo Morrison. E esse trabalho, intitulado Além da Inclusão Simbólica, Subjetividade e Desigualdade na Adoção por Famílias LGBTQIA+, faz parte de um projeto financiado pelo Fondice, número 11220183, intitulado Famílias LGBTQIA+, e Ações Políticas do Estado Chileno, o parentesco e a filiação entre relações de poder e resistência, e também tem um financiamento do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisa do Brasil. Para introduzir a temática, nós partimos de um conceito que é o exercício da parentalidade, que vai além da consanguinidade, né, dos laços biológicos, e envolve a prática e responsabilidade voltada para o exercício e para o cuidado integral das crianças, e para as famílias que têm uma configuração para além da heteronormatividade, esse exercício da parentalidade enfrenta alguns desafios na contemporaneidade, né, relacionados principalmente aí à configuração da orientação sexual e identidade de gênero. A adoção por casais do mesmo sexo no Chile teve uma evolução com a Lei de Casamento Igualitário de 2021, 2022, mas ainda enfrenta desafios significativos e barreiras culturais no processo de concretização desse direito. O processo de adoção ainda reflete a influência do Estado na formação de subjetividades das famílias LGBTQIA+. Esse estudo ele parte de conceitos teóricos, que é a governamentalidade de Foucault, os processos de subjetivação que decorrem dessa relação com o Estado, e a teoria da performatividade de Judith Butler. Temos como objetivo entender as relações de poder e as formas de resistência presentes no processo de adoção por famílias LGBTQIA+, no Estado chileno. Partimos de uma abordagem metodológica que é uma perspectiva qualitativa, desde uma perspectiva crítica e investigação social, com entrevistas em profundidade realizadas tanto com famílias LGBTQIA+, quanto com profissionais do Estado chileno, envolvidos no processo de adoção. A análise de dados ela foi realizada a partir da análise crítica do discurso, no qual foi possível identificar as regras de formação e exclusão dos discursos, bem como suas implicações históricas e sociais. Em todo o processo metodológico, foi considerada a ética em pesquisa e os sujeitos foram informados dos seus direitos desde o momento do início da investigação, nos quais foram deixado claro, né, que era possível sair em qualquer momento, deixar de participar em qualquer momento da investigação. Os resultados apontam para uma configuração de famílias que apresentam um nível socioeconômico médio-alto, com todos os membros possuindo ensino superior completo. A diversidade familiar é evidenciada pela adoção de 1 a 3 filhos, refletindo uma complexidade aí das dinâmicas familiares LGBTQIA+, no Chile. A composição dessas famílias foram 4 famílias homoparentais, 2 famílias lesboparentais, 5 famílias destas localizadas na região metropolitana de Santiago e uma em La Serena. O tempo de relação desses casais variou de 6 a 20 anos e o número de filhos adotados, como já mencionado, de 1 a 3. O perfil de profissionais entrevistados foram 2 profissionais entrevistados que atuam em cargos técnicos do sistema de adoção, com formações em psicologia ou em serviço social. Os resultados apontam para um processo de regulação e normalização do exercício da parentalidade, né?
o processo de adoção como um todo envolve uma extensa avaliação psicossocial que vai determinando a aptidão dos candidatos, estabelecendo padrões do que é uma família adequada, e esses ideais estão aproximados com o que é uma família tradicional, heteronormada. E essa avaliação inclui a solicitação de certificados de antecedentes criminais, testes psicométricos, entrevistas individuais e grupais. Existe um controle institucional do Serviço Nacional de Menores que vai exercendo um controle significativo nesse processo de adoção, estabelecendo normas, expectativas diferenciadas para essas famílias LGBTQIA+, em comparação às famílias heterossexuais. E existem hierarquias legais no processo de adoção, nos quais as famílias LGBT estão em terceira ordem de prelação. Existe a lei de adoção, que é a lei número 19.620, de 1999, vai estabelecer uma ordem de prelação, uma ordem de preferência, que privilegia os casais casados chilenos, posteriormente os casais casados estrangeiros, e depois as pessoas solteiras. E atualmente as pessoas LGBT necessitam, se tem um casamento com uma pessoa do mesmo sexo, ela precisa desfazer esse casamento e entrar na ordem de prelação como solteira, porque a lei de casamento igualitário, ela se deu no final de 2021, mas entra em vigor em 2022, então as pessoas não têm 2 anos de casamento para conseguir entrar nessa ordem de prelação, na primeira categoria ou na segunda categoria, então elas precisam entrar nessa terceira categoria. Isso traz uma inferiorização no processo e uma hierarquização nesse processo de adoção, fazendo com que essas famílias também moldeiem o processo tanto de desejo quanto de subjetividade dessas famílias, né? Essas famílias, o discurso dos profissionais vai se dar no sentido de que essas famílias são mais abertas, mais empáticas e têm mais repertório para adotar as crianças maiores de 4 anos ou com alguma necessidade especial, alguma deficiência. Porém, esse discurso, ele reflete uma desigualdade estrutural no sistema de adoção, porque ao mesmo tempo em que essas famílias têm essa disponibilidade para adotar essas crianças maiores ou com necessidades especiais, também é o que lhes cabe dentro desse sistema hierárquico de adoção. Então, essas famílias vão cobrindo os vazios gerados pelo próprio Estado e, ao mesmo tempo, elas respondem sendo positivamente aptas para isso. Mas isso traz uma visão e um processo de subjetivação nos quais essas famílias só podem desejar essas crianças dentro desse sistema, né? Porque elas estão hierarquicamente postas nesse lugar. Então, as políticas estatais elas vão criando um ideal de família neoliberal, excluindo e marginalizando também outras formas de constituição familiar e outros tipos de desejos também de configuração familiar. Então, o processo de governamentalidade, apoiado por Foucault, vai dizer que a forma como o Estado exerce o poder através da regulação das condutas, tanto individuais quanto coletivas, vai se dar através no sentido de que o poder vai se manifestar não apenas nas práticas de normalização e controle social, mas também na maneira como essas políticas estatais vão moldar as subjetividades nesse processo de adoção, né? Então, a governamentalidade, ela está posta durante toda essa relação entre as famílias LGBTQIA+, no processo de adoção aqui no estado do Chile. A estrutura normativa do ex-Sename e a legislação de adoção no Chile também exemplificam como a heteronormatividade e o patriarcado vão influenciando a regulação na adoção.
A Lei 19.620, que prioriza a regulação dos casais casados e relega as pessoas solteiras e famílias LGBTQIA+, evidencia essa hierarquia legal que privilegia a família tradicional e heteronormada, e essa normativa também perpetua a hegemonia da família tradicional, marginalizando outras formas de constituição familiar. Isto corrobora com outros estudos realizados no Chile. E essa aparente inclusão de famílias LGBTQIA+, oculta desigualdades estruturais, perpetuando uma narrativa que invisibiliza as barreiras reais enfrentadas por essas famílias. Assim, é essencial a gente questionar e reformar as políticas de adoção para desmantelar as hierarquias presentes e avançar em direção a uma justiça social, que respeite de fato as diferentes configurações familiares, sem recorrer a mecanismos de controle que perpetuam a exclusão. Ao dar voz a essas experiências e às perspectivas das famílias LGBTQIA+, esse estudo contribui para a construção de políticas e práticas que promovam a uma inclusão substantiva, reconhecendo a diversidade familiar como um valor central para uma sociedade mais justa e equitativa. Agradeço ao financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil. Essas são as referências e muito obrigada.